Bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. Hoje fomos aos cinemas Cinebox e fomos ver Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 é uma sequela do original, que está aqui. Acompanhava Deckard, que é a personagem do Harrison Ford. Ele é um Blade Runner, um polícia que captura replicants rebeldes. O que é que são replicants? São droids, metade humanos, metade máquinas, que são criados por uma empresa num futuro muito distante para servirem de escravos. Eles são prostitutas, são mão de obra pesada. A questão é que eles, como são tratados como escravos, começam-se a rebeliar e a ganhar pensamentos próprios, ideologias próprias e começam a fugir. E os Blade Runners são aquelas pessoas que vão atrás deles. O que é que acontece? É que o Harrison Ford começa a ter segundos pensamentos, segundas dúvidas sobre realmente se ele está a fazer aquilo é certo, se é errado, se os replicants são mesmo máquinas ou também têm sentimentos humanos, também podem ser considerados como humanos, e acaba por se apaixonar pela Rachel, que é uma das personagens do filme, e ele deixa tudo para trás e foge por fugir com ela. Foge com ela e fica sempre aquela dúvida que será que Deckard, a personagem de Harrison Ford, é um replicant e não sabe? Ou é tudo uma teoria e uma fantasia da mente do público? Ficou sempre essa dúvida no ar. Tanto que o diretor diz que ele é, mas o Harrison Ford diz que não é. Portanto há assim uma dúvida. Assim, para quem lê o livro, que é o... Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Exatamente. Isso é explícito. O Rick Deckard é um humano. O original passa-se em 2019, em Los Angeles, e é uma sociedade corrosiva, poluído, é sempre de noite, é muito aquela... Mais do que qualquer coisa, é mesmo onda filme noir. Não é uma sequela direta, ou seja, o Kay, que é a personagem do Ryan Gosling, é um Blade Runner também, e a certo momento da história dele, da história pessoal dele, a história dele cruza-se com a história de Deckard, que já está envelhecido, já se passaram 30 anos. Ou seja, não é uma sequela direta, é mais uma sequela do universo em que personagens se cruzam. A minha questão para ti é, será que este Blade Runner 2049 é um bom filme de ficção científica? Sem comparar com o primeiro. Sim, esse é um bom filme. Sem comparar, é um grande filme de ficção científica. Concordo. É, digamos, uma sequela e ao mesmo tempo uma homenagem ao primeiro. Nota-se que o realizador teve muito cuidado com o material que pegou nas mãos. Aqui ele teve todo o cuidado e Denis Villeneuve, amigo, o de palmas para ti. Aliás, este realizador e este diretor de fotografia, que é o diretor de fotografia do original, é a parceria perfeita. É um filme lindíssimo. E nota-se que ele não teve medo, porque os planos, por exemplo, são longos. Ele deixa viver, deixa respirar os planos. Utiliza muito planos gerais, ao contrário, por exemplo, do que acontecia no primeiro. Respeita um pouco o primeiro, portanto, ele mostra logo aquela ambiência também noturna, que é sempre chuvoso, sempre, por exemplo, gases e nuvens e, enfim, parece que até custa respirar, sempre muito poluído, lá está. Depois, escreve também, ou não escreve, ou mostra a sua ideia, que é, aí já é diferente do primeiro, que é quando ele começa a tentar afastar-se um bocadinho do primeiro filme, que é quando ele mostra, por exemplo, já as cenas durante o dia. Isso no primeiro filme nunca acontece. E aqui já acontece, por exemplo... Eu acho que este filme acontece porque, em comparação com o primeiro, é um bocadinho mais otimista. Sim, do que o primeiro. É mais profundo, mas também ao mesmo tempo mais otimista e vai um bocadinho mais além. Ele, na minha opinião, ele eleva o nível do que, por exemplo, das sensações humanas com as sensações dos androides. Eu acho que ele aprofunda muito mais todos os temas que são apresentados no primeiro. Não é preciso verem o primeiro para entender este, mas se bem que eu acho que convém porque, principalmente a meio do filme, quando a história dos dois, do Kay e do Deckard, se começa a interligar, nós, para sentirmos uma empatia com o Deckard, com o Harrison Ford, convém conhecermos a história do passado dele. Não é estar a ser spoiler, mas, por exemplo, há certas situações onde ele está a investigar e ele ouve conversas que o Deckard teve, por exemplo, em 82. E para quem não viu o primeiro filme vai ficar um bocadinho à nora e nem se vai perceber. Exato, nem se vai perceber. Por exemplo, não complicando o filme, acaba por perder um bocadinho aquela essência do que é o Blade Runner. Não consegues ver a big picture da coisa. Exatamente. O 2049 em tudo é superior ao primeiro, e eu digo mesmo em tudo, e já pensei várias vezes antes de carregarmos no botão para gravar. Em efeitos visuais, como é óbvio, é superior, não há volta a dar. Sim. Em termos de técnicas de filmagem, iluminação, música, a música é igual ao primeiro, mas o Hans Zimmer agarrou na música e mudou-a e transformou-a, está brutal. Eu senti-me no cinema quase a transcender, estás a perceber? Eu estava ali
aquela música, aquelas luzes, eu tive uma experiência quase sensorial, é lindíssimo, os atores estão brilhantes e faz uma coisa que eu acho que é superior ao primeiro. Que isso tudo é óbvio, temos mais dinheiro, claro. Ok. Existe mais... O primeiro é uma linha da A a B, segues o Deckard, daqui a aqui, Exatamente. sempre o Deckard. E é aquela linha, aqui não. O Kay, o Ryan Gosling, tem vários momentos da vida dele em que tu sentes pena dele porque ele quer ser humano, ser amado, quer arranjar um amor e depois vês a Love, a mão direita da personagem do Jared Leto, também quer isso mesmo e quer agradar e quer ser perfeita. A história não é só isto, faz assim a história, estás a perceber? E tu vês várias coisas ali, vários sentimentos, várias dúvidas que aquelas personagens, que são robôs, mas são humanos. Exato. E há uma frase que eles dizem no filme que é, eles são mais humanos que os humanos. Exatamente. Isso é bom das personagens, estás a pegar nisso, porque isso fez-me também pensar numa outra coisa. Por exemplo, as personagens do Blade Runner 2049, na minha opinião, são tipo uma extensão do primeiro Blade Runner, do original. Por exemplo, quem criava os replicantes no primeiro era o Tyrell. A empresa Tyrell. Aqui é o Wallace, que é interpretado pelo Jared Leto, só que depois quando é que eu digo que é uma extensão dessa personagem, mas um bocadinho mais, digamos, num volte-face. Enquanto o Tyrell tinha uma obsessão, mas uma obsessão em que admirava o replicante, aqui é ao contrário. Por exemplo, a personagem do Jared Leto já admira, ele vê-se quase como um deus, porque é um criador, ele é que cria os replicantes, mas depois, são os anjos, tanto que ele diz que é os anjos, ele tem sempre aquelas falas muito icónicas, estou a criar anjos aqui. Exatamente, e tipo, qualquer pessoa que entra, há uma parte em que um dos replicantes entra na sala e ele, quase que ofendido, pergunta-lhe, então tu entras no céu e não trazes uma oferenda? Mas sabes que a personagem do Kay achei mais profunda do que a do Deckard no primeiro. Sim, sim. Tem muito mais camadas, o Kay, sabendo que já é um replicante de antemão, que aquelas memórias da infância são falsas que ele tem, dá-lhe outra camada, dá-lhe outra profundidade. Sim, epá, sim. E o Ryan Gosling faz uma coisa muito boa, que ele é mesmo aquele ator de silêncio, é apenas a nível corporal, a nível das expressões, ele não precisa de falar, ele já fazia isso no Drive, fez excelente, aqui volta a fazer. Melhores efeitos visuais, melhor banda sonora, melhor edição, uma história com mais camadas, personagens e atores bons. Eu acho que em geral o único para mim, o mais fraquito para mim foi o Jared Leto, não é que seja mau, agora é aquela dúvida, será que o 2049 é melhor que o original? É muito difícil. Eu tenho uma resposta para isso. É muito difícil. Para mim, Blade Runner tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm que perceber, que é, por exemplo, quem vai para o cinema à espera de ver um filme de ficção científica, mas tipo porrada de meia-noite e Matrix e balas e não sei o quê, desenganem-se. Acima de tudo, Blade Runner é um filme noir. O primeiro era um filme noir, este aqui também é, melhor. É difícil porque este aqui, expandiu completamente o universo do que é ficção científica. Há filmes que se vão aqui basear como o Matrix. Estás com um conflito, Eddie. Eu estou aqui com um conflito, uma coisa absurda. Posso responder? Pode. Blade Runner 2049, para mim, é melhor que o primeiro, mas não vai fazer aquilo que o primeiro fez. Ok. Que é tornar-se na obra-prima. Porquê? Porque o primeiro, quando saiu, não havia nada. E o primeiro influenciou muita coisa. Em termos visuais e de narrativa. Para já misturou dois géneros, ficção científica com filme no ar. Exatamente. Não isso era existia. impensável. Depois influenciou aquele aspecto estético futurista, influenciou várias obras, Matrix, Ghost in the Shell, esta banda desenhada que eu faço aqui a sugestão, que também é muito inspirada neste universo cyberpunk. Ou seja, foi inovador, não havia nada. Ou seja, este filme, fazer isso agora, o 2049, é impossível, porque já existe tanta coisa. Sim, ele não vai estar a inventar a roda. O que acontece é, dizem assim, Blade Runner, obra-prima, melhor filme de sempre. Calma. Eu acho que é uma obra-prima, mas não é perfeito. O Blade Runner, quando saiu, foi um fracasso autêntico de bilheteira e de crítica. Com o tempo, as pessoas foram, espera lá, que isto fala aqui de assuntos, foi crescendo ao estatuto de culto e do estatuto de culto passou para obra-prima. Agora, já chegou ao ponto que toda a gente diz que é uma obra-prima, já começa a enjoar e que já começa a aparecer pessoas como eu, dizem assim, calma lá, que isto é bom, mas não é assim tão bom. O que acontece com este Blade Runner é que eu acho que, com o tempo, o filme pode ganhar um estatuto e daqui a 30 anos o Blade Runner 2049 vai estar a ser estudado nas aulas de cinema, por exemplo. Pode ser, como todos os grandes pintores, morreram todos na miséria, ou praticamente todos, só depois de morrerem que alguém olhou para os quadros dele, este gajo era um gênio. Até o gajo morreu na miséria e ninguém... Vocês estão a perceber? É muito cedo ainda para dizer Blade Runner, melhor filme de sempre, melhor filme de ficção científica, calma.
é bom, com o tempo nós vamos ver, porque os assuntos são tão reais, são tão contemporâneos. São bastante atuais. Este foi a avant-garde, ok, ninguém lhe tira isso e não há volta a dar. Este agarrou naquilo que lá estava e melhorou, como tu disseste no outro dia, epá, foi um Terminator 2. Epá, e vamos às notas, Eddie, de 0 a 10. Pá, 10. Vais dar um 10? Eu 10. Vais dar um 10! Pá. Muito bom. Olha, eu vou dar um 9,5 porque só houve uma coisa que eu não gostei no filme, que foi eles repetirem certas falas em voz off e em flashbacks para te explicarem a história. É a única coisa que eu também critico na parte do filme. É a necessidade que ele teve de usar aquele flashback naquele momento, quando teria sido tão melhor se ele diz assim, pá, não, as pessoas são inteligentes e vão chegar lá, e se não chegarem vão ver o filme a segunda vez. Pá, exatamente. Já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de carregar no sininho, porque se carregarem no sininho vocês vão receber uma notificação sempre que sai um vídeo novo. Mas deixem-nos os vossos comentários, se viram o filme, se gostaram, o que vocês se não acharam? gostaram. Não se esqueçam de pôr um gosto e de subscrever o canal. Já sabem, boas leituras, bons jogos e bons filmes. Até à próxima.